Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E quem está em pauta hoje é a vereadora Débora Palermo. Ela que neste primeiro mandato foi eleita como vice-presidente da Câmara para o biênio 2021-2022 e se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do Legislativo em 224 anos de história aqui da Câmara de Campinas, primeiro temporariamente em virtude do licenciamento do titular do cargo em setembro de 2022 e depois em definitivo do final de outubro até o final de dezembro de 2022. É presidente da Frente Parlamentar de Políticas Públicas para as Crianças e também para os adolescentes. E agora em 2023, até o dia desta gravação, ela já fez 132 indicações ao Executivo, 15 projetos, 109 requerimentos. Um trabalho árduo até agora, vereadora. Seja bem-vinda ao Em Pauta. Sim, é um trabalho árduo, né? A gente quer até fazer mais, mas nem sempre a gente consegue, mas a gente tem trabalhado bastante. A gente vai falar bastante, então, sobre estes números, sobre o que é um requerimento também, sobre este questionamento que os parlamentares têm para fazer ao Executivo, sobre os projetos que são protocolados. A gente vai falar bastante aqui sobre esses projetos, sobre as propostas dos parlamentares. E, vereadora, eu falei agora na minha abertura que você propôs, que você é a presidente da Frente Parlamentar das Crianças e dos Adolescentes para criar políticas públicas para este público. Nós já tivemos uma primeira reunião. Qual que é o seu objetivo? O que você pretende? Como é que foi a ideia de criar essa frente? Gabriel, como eu não consegui continuar a dar sequência na presidência da Comissão da Criança e do Adolescente, e como a pauta da defesa da criança e do adolescente é minha prioridade, né, absoluta, eu resolvi, para garantir que políticas públicas sejam debatidas e falados todas as demandas, tudo aquilo que nossas crianças e adolescentes precisam, abrir a frente parlamentar, né, de políticas públicas para as crianças e adolescentes. Então, o intuito da frente é exatamente esse: trazer ao debate os problemas que frequentemente prejudicam o desenvolvimento, a qualidade de vida, segurança, educação, tudo que diz respeito à criança e adolescente. Então, o bom da frente é que ela pode ser composta pela sociedade civil, órgãos da sociedade civil. Então, na primeira nós tivemos o promotor da infância, os conselhos tutelares, e dessa forma nós iremos conduzir as próximas reuniões também, debatendo com toda a sociedade, né, esses problemas que afetam as crianças e propondo políticas públicas para o poder público, para a garantia dos direitos deles. Dois assuntos dentro desta temática que eu percebo que está sendo muito discutido. O primeiro é a questão da segurança e do bem-estar das crianças nas escolas. Como está a sua preocupação? Este assunto vai estar mais presente na frente parlamentar? Projetos que serão discutidos aqui dentro do Legislativo, do plenário, nas reuniões ordinárias. A questão de segurança e de educação e de escola. Sim, a questão da segurança, devido ao que aconteceu em Blumenau, né, do ataque lá naquela escola, causou uma grande preocupação nos pais, nos professores, toda a sociedade, né? Eu falei que um único homem conseguiu desestabilizar um país inteiro, né? Pela crueldade, pelo ato cometido ali. Mas foi assim, importante porque surgiu esse debate que é a questão da segurança nas escolas, que até então a gente não estava conseguindo avançar. Hoje, nós não podemos mais dizer que a escola é um lugar seguro. Nós temos visto avançar a violência para dentro das escolas, né? Então, temos que ter políticas públicas que garantam mais segurança, né? Por exemplo, preparar as escolas para um ataque, para um incêndio, coisas que nós nunca tivemos. Isso é prioridade. As crianças precisam, os professores, os educadores, toda a escola precisa saber, numa situação de emergência, como agir, né? Saber efetivamente como agir. Então, a primeira reunião foi sobre esse tema, e a importância da prefeitura já apresentou um programa, o EGID, né,
que vai capacitar as escolas para essas situações de emergência. Então, são políticas públicas que devem ser efetivadas, né, e treinadas constantemente. Não adianta também pôr o programa e não treinar as escolas todos os anos, pelo menos umas 2, 3 vezes, né? E aí, nesse caso, nós fomos conhecer o trabalho da escola americana, que já faz isso há anos, e eles treinam 2 vezes no primeiro semestre e 2 vezes no segundo semestre. Então, todos os alunos, todos os funcionários, a equipe gestora, sabem como agir numa situação de emergência. E isso salva vidas, né? Isso é muito importante. Então, a segurança é uma das pautas, e o problema da educação como um todo, né? A falta de vaga em creches, que agora nós temos a construção de 16 novas creches. O prefeito está assinando as ordens de serviço. Aliás, foi uma coisa até que me questionaram, você não está indo você que brigou tanto para sair essas creches, porque eu faço parte do grupo do Ministério Público desde a época do Conselho, sobre discussão de vaga em creches. Então, junto com o doutor Rodrigo, promotor, os conselhos tutelares, né, e eu sempre fiz parte, bem antes de entrar aqui e brigando pelas creches. E agora sai, você não vai na assinatura das ordens de serviço? Aí eu brinquei, eu falei, na assinatura de ordem de serviço eu não vou, só vou na inauguração, porque assinar papel é uma coisa, eu quero ver a creche em pé, eu quero ver a creche, o prédio ali pronto para receber as crianças, daí a gente vai comemorar junto, né? E não só isso, né? A educação, ela passa por outros problemas, falta de profissionais, né? A valorização do professor, que a qualidade do ensino está diretamente ligada a isso, né? Se você não é reconhecido, não é bem pago, é complicado quem vai para o magistério, quem vai estar diante dos alunos numa sala de aula. Então, tudo isso são discussões importantes para fazer aqui, nessa casa e em todos os espaços. E, vereadora, a gente discutiu bastante, se não bastasse essa questão atual da segurança, a gente discutiu bastante nos últimos anos a questão da pandemia, que tem um efeito no psicológico dessas crianças e desses adolescentes, mas também na questão de educação, a diferença que foi indo principalmente da escola particular para a escola pública, espaço para poder estudar. Hoje, de que maneira você entende, nesse período pós-pandêmico que a gente está, até com o anúncio da OMS, né, de uma situação de emergência que não é mais global, ainda existe a preocupação, mas não tem tanto essa crise sanitária, de que maneira você entende, a partir de hoje, as demandas que ficaram deste período de praticamente aí 2 anos de um sistema que foi estudando em casa, mas depois passou a híbrido. Hoje, existe um trabalho ainda neste ponto de pandemia e de educação? Gabriel, bom, eu acho que o prejuízo foi imenso, principalmente para os alunos de escolas públicas. Alguns não, muitos alunos sequer tinham sinal de internet, tinham acesso à internet para assistirem às aulas. Vi vários casos de crianças que usavam o celular da mãe, na hora que chegava a mãe do trabalho, para assistir às aulas. Na área rural, por exemplo, muitos lugares não têm sinal de celular. Então, as crianças ficaram 2 anos sem acesso nenhum à educação, né? Então, deve haver, está havendo uma reposição de conteúdo gradativa para recuperar esse tempo perdido. Mas isso traz um agravamento tão maior que talvez as pessoas não tenham percebido, porque o aluno da escola particular, da escola privada, ele tem computador, ele tem um espaço dentro da casa dele próprio, onde ele sentou e ele teve todas as aulas. Ele teve aulas, eu acompanhei aulas de extrema qualidade, porque as escolas particulares também estavam bem melhores preparadas para essa situação. Os professores de escola públicas, muitos amigos meus, não sabiam sequer preparar uma aula no computador. Então, você veja o que causou questão social, né? O degrau de oportunidades vai ficando cada vez, cada vez maior.
né? E as escolas particulares tiveram aula. Eu participei de várias aulas de várias escolas diferentes, com aulas, com conteúdo, como se fosse uma aula presencial. Agora, a escola pública, ela vai ter que, mais uma vez, se desdobrar para tentar recuperar esse tempo perdido aí, que, no meu entendimento, de várias pessoas de educação, falam que vão ser muitos anos para conseguir recuperar. A Frente Parlamentar vai ouvir especialistas como psicólogos, pedagogos, professores, representantes da Secretaria Municipal de Educação, da Promotoria da Infância e da Juventude, das diretorias de ensino. Você pretende fazer este trabalho na Frente Parlamentar? Sim, sim, com certeza essa é uma das pautas, né, que apresentem, né, como que se dará essa, vamos dizer, recuperação de conteúdos, né, para as crianças nessas redes, em todas as redes, como está sendo feito. É uma pauta, assim como a alienação parental, também é uma pauta que está gritando aí, porque existe um projeto de lei para retirar um direito que é da criança, né, que está ali no Estatuto da Criança e Adolescente, direito à convivência familiar e comunitária, é um direito da criança. As pessoas confundem que é o direito do pai e da mãe, não, o direito é da criança. Então a gente precisa colocar os pingos nos is para evitar que direitos sejam violados para essas crianças também. Então, também é essa pauta. E outras que dizem respeito, né? Tem muita coisa que a gente precisa discutir, lazer, cultura, né? Espaços de esporte para as crianças, né? Eu tenho propostas aí, apresentado propostas para a Secretaria de Esportes e Educação fazerem um trabalho conjunto, né? Nas praças de esportes, para as crianças no contraturno escolar. São políticas públicas que são de extrema importância se a gente quiser, né, realmente ver uma sociedade melhor daqui para frente, né, criar cidadãos mais conscientes, mais preparados para o exercício da cidadania, né, que é isso que é importante. Só se muda uma sociedade dessa forma. E já já a gente vai falar sobre essa questão de esporte, porque você tem um questionamento em relação à pista de skate, à reforma. Então já já a gente vai tocar nesse assunto, porque eles estão todos ligados, né? Questão de educação, de lazer, de cultura. Quando a gente fala de criança, de adolescente, deste acesso, né, desta ocupação de espaço, tá tudo interligado. Ainda na área da educação, existe uma lei de 2019 sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Primeiro, como é que você avalia esse projeto, a aplicação dele no dia a dia? Então, esse projeto de lei, ele é muito importante, Gabriel. Foi um dos primeiros requerimentos que eu fiz chegando nessa casa, no dia 26 de janeiro, faziam 26 dias que eu estava aqui, eu já fiz o primeiro requerimento, porque a lei ela é de 2019 e ela tinha um ano para ser colocada em prática nos municípios. Para entrar em vigor. Para entrar em vigor. Eu cheguei aqui e nada, daí questionei, fui provocando até que se formou uma comissão da educação para discutir a lei, avançou e agora parece que vão ser contratados 50 psicólogos e 50 assistentes sociais, que é de extrema importância, porque é o acompanhamento das crianças. O que acontece hoje com nossas crianças, Gabriel? Tem muitas crianças que estão adoecidas mentalmente, questão da saúde mental. Crianças depressivas, crianças agressivas, né? Automutilação, né? Tentativa de suicídio. Muitos casos não aparecem, porque a gente sabe que, graças a Deus, não é para aparecer mesmo, mas está pipocando muitos casos de suicídio entre adolescentes. E, então, nós precisamos cuidar da saúde mental, né, dessas crianças e desses adolescentes. Então, o psicólogo dentro da escola, ele vai acompanhar alguma mudança de comportamento, já fazer um primeiro atendimento, caminhar para a rede, né? Assim como o assistente social. Ele tem que fazer o acompanhamento da família, orientar aquela família e estar junto ali no dia a dia. Porque o professor, ele não consegue fazer tudo, às vezes fica tudo só para o professor fazer, e não tem como, né? Não uma tem demanda como. muito grande, uma sala de aula, né? 30 crianças. 35 crianças não dá. Eu dei aula durante 20 e poucos anos, eu sei, mesmo que você seja um excelente professor, você quer fazer, mas você não consegue fazer tudo.
Então é de extrema importância, eu espero mesmo que logo cheguem esses profissionais em todas as escolas. Lembrando para quem está nos acompanhando, esta é uma lei federal, cidade de Campinas ela precisa estar incluída e a vereadora fez um requerimento de questionamento porque a senhora não pode fazer um projeto de lei porque envolve custos ao município porque vai ter que pagar esse psicólogo. Então, se já existe essa lei federal, o trabalho da senhora é fiscalizar e cobrar do executivo que seja cumprido aqui na cidade de Campinas e que se contratem, então, esses profissionais, porque a gente sabe que a demanda é muito grande, então, no nosso município, né? Exatamente, o requerimento, eles têm 15 dias, né, para responder, e nós fizemos, acho que 4 requerimentos, que cada vez que chegava uma resposta, eu reiterava, pedindo mais explicações, aí veio que foi formada a comissão, depois a gente reiterou de novo, porque isso é a fiscalização, é a cobrança, que é o nosso papel enquanto vereadores, né, aqui nessa casa, fiscalizar o que está sendo cumprido ou não no município. Sobre este papel, então, de fiscalização que você acabou de citar, eu falei na minha abertura que você já fez 132 indicações ao Executivo. E para quem está nos acompanhando, quando eu falo indicações, por exemplo, estudos para ampliação, correção das galerias de águas pluviais existentes, estudo para implantação de pontos de ônibus e adaptação de sinalização de pontos existentes próximos às empresas que contratam PCDs, semáforo, melhoria na sinalização de cruzamento, contratação de seguro de vida para os funcionários do SAMU. Como que essas demandas chegam até a senhora? A gente falou bastante aqui sobre educação, mas quando a gente entra no site do Legislativo, e quem está nos acompanhando pode fazer isso também, pode entrar na página da vereadora Débora Palermo, você tem acesso a todos os requerimentos, as indicações, como que chega essa demanda? É através da população para a senhora, quando você está andando você percebe a questão da sinalização, o trânsito, os problemas, como é que surgem todas essas demandas? Elas chegam por todos os lados, né? Muitas vezes sou eu mesmo que passo em algum lugar e vejo uma demanda que precisa ali ser apontada. Outros, os munícipes vêm até o gabinete, até nós e pede, né, alguma indicação, uma demanda, né? E a gente vai fazendo esses apontamentos para o poder público, que é nosso papel também, né? Está para que o poder público possa estar atento a essa demanda que precisa ser revista, né? Por exemplo, do seguro de vida do SAMU, foram o pessoal do SAMU que me procurou. Eu achei que era uma pauta importante e meritória, porque eles, no meu ponto de vista, eles correm sim risco de vida. Primeiro porque você vê a velocidade que sai as viaturas para salvar vidas e para depois que socorre também chegar até o hospital, né? Nós tivemos o caso de um motorista do SAMU que faleceu, sofreu um acidente e faleceu no exercício da função. Então eu fiz essa indicação, porque são muitas demandas, né, Gabriel, que chegam, mas a gente também tem que ter o bom senso de ver o que a gente acha justo, o que não, para pedir ou não. Tem coisas que pedem que não tem muito fundamento. Aí a gente eu falo sempre para a minha equipe que o não também é uma resposta, né? Claro. Então, não dá, não tem possibilidade de pedir isso, não é legal, não é constitucional, ou não é. A gente acha que isso não é viável, né? Sim. Mas também existem muitas demandas que a população traz que são de extrema relevância para a gente estar apontando aí para o poder público. Sobre uma demanda agora, essa durou muito tempo aqui no Legislativo e é um projeto de lei que você alterou dispositivos de uma lei complementar de 2021 que obriga as empresas concessionárias ou permissionárias de energia elétrica aqui do município de Campinas a fazer aquele realinhamento de fios ou a retirada dos fios que estão inutilizados dos postes e notificar as demais empresas que utilizam como suporte de cabeamentos. A sua proposta, ela majora, ela aumenta em 10 vezes as multas previstas para essas empresas que não obedecerem à lei e que mantêm o fio. A gente sabe que essa é uma discussão que está há tempos aqui no Legislativo.
como é que surgiu essa sua proposta de aumentar essa multa? Você estava vendo na prática que não estava aumentando o trabalho desses profissionais, que na prática não estava se configurando a retirada desses fios? É um valor muito pequeno, muito baixo, né? E várias vezes eu mesma fiz pedidos e não tive resposta. Falei, então, eu sempre brinco que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Falei, então vamos majorar essa lei, essa multa, né, para que eles comecem a trabalhar, fazer o que é obrigação deles. Porque, além da questão estética, que é horrorosa, de ficar pendurado em árvore, ficar tudo embaraçado, ficar aquela coisa horrível, vários acidentes, né, Gabriel? Vários acidentes. Moto, bicicleta, pedestre, enroscam nos fios, né? Já tivemos morte, teve uma menina que morreu, a moto enroscou no fio, ela caiu e faleceu. Então, eu acho que essas empresas arrecadam demais e não querem fazer o que é dever delas. Né? Então, cabe a nós, vereadores, legisladores, cobrar que eles façam aquilo que é obrigação deles e direito do consumidor. Né? Então, por isso que eu pedi para que fizesse essa correção nos valores e já estou vendo alguns resultados. Os pedidos que eu fiz ultimamente, eles foram, prontamente fizeram, porque eles já sabiam que senão eu ia pedir a multa e então, infelizmente, a gente tem que recorrer a esses artifícios para a gente conseguir fazer aquilo que eles deveriam fazer sem que fosse pedido, porque eles sabem que é obrigação deles. E acho que o assunto é esse, né? Porque muitas vezes a gente foca muito na estética de tirar, mas a questão de acidente é algo muito grave. Muitas vezes a gente está passando pela calçada, tem um fio, você não sabe se esse fio está energizado, se você vai tomar um choque que você vai ser feito com este fio, às vezes alguém puxa esse fio, então realmente é algo muito perigoso e que as pessoas passam o tempo inteiro nas calçadas, né? Tem as crianças, né, brincando, esses fios, não pode, eu acho que a gente tem que cobrar mesmo para que seja feito aquilo que é correto, né? Sobre a causa animal agora, vereadora, você tem um projeto de lei que obriga os responsáveis por estabelecimentos de atendimento veterinário, clínicas, pet shops, lojas de produtos animais a reportarem casos de indícios de maus tratos às autoridades responsáveis. Essa é uma preocupação que você tem também? Gabriel, eu tenho duas paixões, são as crianças e os animais, porque eu sempre falo que eles são indefesos, nós somos a voz deles, né? A criança, se você não proteger, não defender, ela não sabe fazer isso por si só. O animal da mesma forma. Eles são reféns de nós adultos. Então, eu acho que quem tem um animal e quem tem filho, né, tem que ter essa responsabilidade. Ninguém é obrigado a ter filho, ninguém é obrigado a ter animal. A partir do momento que você tem um filho e que você tem um animal, você tem que ter responsabilidade e ter o cuidado devido com eles, né? E a gente sabe que tem muito maltratos, né? Muitos maus tratos, negligência com crianças e com animais. Então, eu acho que nada mais justo do que... porque tendo a lei, o profissional também, ele tem mais tranquilidade de fazer a denúncia porque ele está amparado por uma lei. E se ele deixar de fazê-lo, ele responde por omissão, porque existe uma lei. Então, dá uma segurança também para esses profissionais poderem fazer a denúncia. Mas ela não precisa ser também denúncia, pode ser anônima. O que a gente não pode permitir é ver um animal chegar num consultório com sinais de maus tratos ou num pet shop de negligência e deixar por isso mesmo. Né? Então, temos que ter canais também que ajudem esses animais, que é um outro problema que nós temos na cidade muito grave. Né? Faltam políticas públicas sérias para a questão do animal, no meu ponto de vista. Né? Tanto que esses dias eu fiquei sabendo de uma coisa que eu fiquei chocada, que é o SAMU animal. Se você vê o animalzinho atropelado e você recolher ele, pôr dentro da sua casa para ele ficar num lugar mais na sombra, ou para jogar uma aguinha, o SAMU já não pega, tem que ficar na rua.
Então são coisas que, assim, para mim, sinceramente, é muito difícil entender que política é essa, né? Então, às vezes, eu acho que as coisas são feitas só para parecer que tem, sabe? E isso me deixa um pouco irritada. Ah, vamos dizer que tem SAMU animal, em Campinas tem SAMU animal, mas tem que ter um SAMU animal que realmente acuda todos os animais que precisam. Funcione na Que prática. funcione, né? E outras, todas as ONGs que atendem animais, os protetores estão pedindo socorro, porque na época da pandemia todo mundo pegou bichinho para fazer companhia para criança, acho que para criança não dá trabalho, né? Aquelas coisas de terceirizar serviço. Sim. Aí depois soltaram esses animais, abandonaram esses animais. Então, nós precisamos também ter esse olhar, porque é uma crueldade. O animal ele não tem como se defender, ele não tem culpa, né, de toda essa loucura que está o mundo, né, a sociedade. Sim. E esses protetores fazem um trabalho maravilhoso, mas eles no meu ponto de vista, o poder público deveria dar mais apoio. Nós precisamos pensar e avançar em políticas públicas que ajudem também, que eles estão todos numa situação, assim, eu acompanho vários que estão pedindo socorro porque não tem mais condições, nem de pegar mais animais, né, estar socorrendo mais animais, nem de pagar as contas daqueles que estão internados. Claro, tem tudo um custo, né? Tudo. Né? Então, eu acho que é uma outra política que eu acho que nós precisamos avançar muito ainda no município. Sem sombra de dúvidas, e ao longo do seu mandato a gente continua acompanhando, então, sim, essas demandas. Para a gente poder encerrar, vereadora, a gente citou já aqui ao longo do nosso Em Pauta a questão do lazer e do esporte. E recentemente você fez um questionamento sobre uma pista de skate. Eu queria saber qual que é essa demanda e qual que é o problema. Já era para essa pista estar pronta, ela precisa de um reparo? Onde que fica essa pista de skate? Essa pista, ela fica na entrada de Sousas, né? É uma pista... Na verdade, era uma base da Guarda Municipal. E houve um pedido junto ao Ministério Público, que ali era uma praça, então a base da Guarda Municipal teve que sair de lá, mas ficou um concreto. Aí os meninos lá, os skatistas, começaram a fazer as manobras ali, usar a pista. Daí o deputado Carlão Sampaio mandou uma verba para fazer realmente uma pista lá. Uma construção de uma pista com rampa, tudo direitinho para eles. E o prazo de entrega era março de 2023. Começaram as obras e parou. Aí o pessoal, os meninos lá de Sousas, as meninas que fazem esse esporte lá, entraram em contato, falaram na rede social e entraram em contato comigo, e eu fiz um requerimento ao secretário, né, de infraestrutura, Barreiro, e fiz uma reunião com ele. O que ele explicou? Que parou para ter um aditamento para melhorar o projeto, que o projeto era um projeto, mas quando eles se depararam, eles viram que dava para fazer uma coisa melhor, então eles fizeram um aditivo ao projeto e que dentro de um mês retomam as obras. Então a gente vai estar acompanhando para que eles, né, possam voltar a usar. Tem bastante menino, bastante menina. E a gente tem também que desconstruir, Gabriel, essa questão de que quem pratica skate, usa droga, essas coisas. Então, algumas coisas a gente tem que superar, né? Não é assim. Tem quem usa droga? Tem, mas em todos os espaços tem. Mas tem os que não usam. Agora, o esporte, ele é sempre muito benéfico, né? Se tornou olímpico recentemente. Sim, nós tivemos a menina, nossa, lá que então, ganhou, a Raíssa. Então, eu acho assim, eu incentivo todo esporte, né? Porque, inclusive, ele libera, né, os hormônios de bem-estar que a droga também libera. Então, quando você pratica um esporte, substitui, claro, né? Então, a gente sempre apoia. É isso, ocupação dos espaços públicos, né? Fazer uma área que era um concreto para uma pista de skate, que é fundamental, e tem muito esportista, é uma demanda muito grande aqui na cidade de Campinas, tem na Lagoa do Taquaral também, então essa é uma demanda que sempre aparece. Vereadora Débora Palermo, 30 minutos, passou rápido. Quero agradecer muito a sua participação e quero já fazer o convite para uma próxima oportunidade para você aparecer de novo aqui no Em Pauta para a gente continuar falando sobre essas demandas, sobre os seus projetos, sobre o seu trabalho. Gabriel, eu que agradeço a todos e estou sempre pronta para
recuperar e trazer aí a discussão, essas pautas que eu acho de extrema importância para a nossa cidade. Sem sombra de dúvidas, então em breve você retorna aqui ao Em Pauta. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até a próxima. Tchau, tchau.